Fala pessoal, caminhando e conversando aqui com vocês. No vídeo de hoje, eu coloquei até no vídeo aí, no nome do título, né, do vídeo, a degradação social e a geração inútil. E por que eu quero falar sobre isso nesse vídeo? Isso é uma pesquisa aí nos Estados Unidos, e essa mesma pesquisa foi feita também no Brasil, e no Brasil deu algo que meio diferente. O que acontece? Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos falando sobre um site de produção de conteúdo para maiores de 18 anos, para adulto, né? E aí, esse site de conteúdo adulto, lá nos Estados Unidos, ele tem um valor de mercado mais caro do que os 5 aplicativos de educação juntos. Ou seja, um site de conteúdo adulto para maiores de 18 anos, ele tem um valor de mercado para venda, no caso, né, se fosse ser vendido, ele seria mais caro do que os 5 aplicativos ou sites, né, de conteúdo de educação. E um desses aí, entre esses, tem vários famosos, entre esses 5. Tem vários famosos, assim, que a gente conhece aqui no Brasil, inclusive. E aqui no Brasil também foi feita essa pesquisa. Aqui no Brasil, esse site de conteúdo adulto, ele, além de estar em valor de mercado mais caro do que conteúdos também educacionais ou educativos, né, para criança, no caso, como apareceu não só esse site de conteúdo adulto, como sites de aposta. Isso quer dizer que a degradação social, não só mundialmente falando, como falando só do Brasil, a população brasileira hoje, ela está não só viciado em sites de conteúdo adulto, como também viciado em sites de aposta. Por isso o título do vídeo é justamente isso, a degradação social, moral, né? E a geração inútil. Porque somado essas duas coisas juntos, a gente vê na prática tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então a gente vê uma degradação social e moral, né? Que vem justamente do vício dessas práticas, né? Então, hoje, a sociedade, de forma geral, né? Tanto essa geração inútil, como a maior parte da geração de adultos hoje, estão viciados ou viciadas, né? Em sites de conteúdo adulto. Eu não preciso falar nome aqui, até porque se eu começar a falar nomes aqui, pode acontecer alguma coisa com o vídeo não ter tanta visualização. E a ideia desse vídeo é que ele tenha bastante visualização para a gente poder debater justamente isso. Então a gente hoje encontra-se numa sociedade viciada. Não é uma pessoa que dá uma olhadinha, mata a curiosidade. Não é isso, não. São pessoas que têm esse hábito recorrente. Isso quer dizer o quê? A pessoa trabalha, tem o trabalho dela, ela ganha o salário dela e ela usa grande parte desse salário para consumir esses conteúdos adultos, né? Em sites, se cadastra e paga mensalidade para acompanhar esses sites adultos, né? Como também essas pessoas, essa geração também, essa geração que eu chamo de geração inútil, né? Que é um povo que está chegando aí com 20, 25 anos, eles estão também não só viciados em sites de conteúdo adulto, como também viciados em prática de jogos eletrônicos, né? E esse vício, esse consumo descontrolado, ele faz mal
na sociedade na prática. Porque uma coisa é você, que eu falei, você pratica algo não recorrente, você vai um lazer, você passeia, você consome alguma coisa, mas você não é viciado, você não é refém daquilo ali. O que está acontecendo hoje com a sociedade brasileira, de forma geral, né, é o vício. Ou seja, essa pesquisa aponta que o Brasil, hoje, ele está mais degradado, a sociedade brasileira, ele está numa degradação a esse ponto que o que é mais importante para a sociedade brasileira, de forma geral, eu estou falando, não é pontual não, é de forma geral. A sociedade brasileira, ela tem como prioridade na vida dela o consumo de sites adultos e site de aposta. A pessoa hoje acha isso e leva isso para a vida dela como mais importante do que muitas vezes se alimentar, procurar um lazer, procurar uma saúde mental, procurar estar junto com a família. Então a gente vê hoje jovens completamente zumbi, o pessoal está falando até de geração neném, nem trabalha e nem estuda. Então o que esses jovens estão fazendo? Tá aí a resposta. Eles estão enfiados em sites de conteúdo adulto e em site de aposta. Então a gente tem uma sociedade hoje que a maioria das meninas jovens estão se cadastrando nesses sites. Por quê? Porque ela hoje olha para o mercado de trabalho e ela vê um extremo abuso do ponto de vista das leis trabalhistas, que foram completamente retiradas, né? Então o empregador hoje contrata alguém e ele paga um salário mínimo, né? Um salário mínimo. Eu já expliquei isso em outros vídeos, o que significa salário mínimo, né? Eu posso até abrir um parêntese aqui. Salário mínimo, que o governo especula isso por lei, não é que o empresário tem que pagar o salário mínimo. Salário mínimo é o ponto de partida. O empregador, quem contrata, o empresário, ele pode pagar infinitamente, mas ele faz questão de pagar o salário mínimo. Então ele paga o mínimo que ele é obrigado a pagar por lei. Isso aqui é só um parêntese, tá, pessoal? Então ele paga o mínimo que a lei manda ele pagar, porque senão ele pagaria menos, né? Que é empresário, então a gente está no mundo capitalista, visa lucro. Então o empresário, ele quer lucrar em cima do trabalhador. E está valendo. Eu não sou contra o capitalismo. Eu só estou explicando, correto? A gente vive nesse regime capitalista, certo? Como a gente poderia viver também no regime socialista. Não é o caso, a gente vive no regime capitalista, onde o empresário ele contrata e ele quer ter lucro em cima do trabalhador. Então ele paga o mínimo que a lei manda ele pagar, né? Então ele paga o mínimo e ele explora o máximo. Então a gente vê hoje o pessoal falando que trabalha muito e ganha pouco. Então a gente vê muita menina nova aí se cadastrando nesses sites, porque essa juventude, essa geração, essas meninas mais novas, elas encontraram ali uma forma de ganhar muito mais do que ela ganharia, do que elas ganhariam no mercado formal, né? Em loja, em supermercado. Então a menina é jovem e está ali com o corpo da juventude, ela aproveita, entra nesse site, se cadastra e ela ganha mais dinheiro ali do que se ela fosse trabalhar o dia inteiro sem parar a semana inteira, sendo explorada o máximo possível. Então a gente vê uma completa degradação da sociedade até nisso. Porque como essas moças, essas jovens, não têm a oportunidade aqui fora de ganhar bem, elas encontram, vou colocar aqui um parêntese, né? Na vida mais fácil. Né? Não é mais fácil, quero dizer, né? Mas na vida mais fácil. Então ela encontra ali e ela começa a ganhar muito bem
E ela, opa, é aqui que eu vou ficar. Tô ficando com mais dinheiro do que se eu fosse trabalhar na lojinha, se eu fosse trabalhar no supermercado, se eu fosse trabalhar por aí. Então a gente vê uma juventude que encontra nesses conteúdos uma forma de vida, né? E os outros jovens e outras pessoas, não só tão jovens, os adultos, encontram nisso uma forma de lazer, que é o consumo desse material adulto, né? E do outro lado, a gente encontra agora o pessoal que está viciado em jogos. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, quando a gente assistia futebol na televisão, aqueles panfletos que tinha na beira do campo lá, esqueci o nome, no alambrado, alguma coisa assim, tinha lá, era nome de supermercado, tinha nome de peça de carro que passava assim, tinha nome dessas coisas. Hoje em dia, o que está estampado lá na camisa do jogador e na arquibancada é o nome da casa de jogos online. Então, quer dizer, é algo que não vai levar benefício nenhum para a sociedade. Um supermercado leva benefício à sociedade, gera emprego, por mais que pague mal, gera o próprio alimento, né, que vai ter pontos de vendendo alimento, farmácia, peça de carro, que gera também emprego, uma demanda. Hoje em dia não, hoje em dia você não vê mais, você quase não vê mais anúncio na camisa do jogador ou na beira do campo, falando do supermercado tal, tinha, né, propaganda, falando da peça do carro tal, ou falando de uma prestação de serviço de uma grande empresa. Então hoje você não vê mais isso, o que você vê são esses nomes em inglês, que eu não vou citar também, vocês sabem de qual eu estou falando, e tá ali, fulano de tal, joga aqui, tem a sorte aqui, o cacete a quatro. Então, quer dizer, a gente tem uma sociedade completamente viciada com conteúdo adulto e um outro lado dessa sociedade, que eles podem estar juntos, né? O cara pode estar viciado tanto no conteúdo adulto, como junto também um combo, né? O cara é viciado no conteúdo adulto e viciado em jogatina. Então, por isso o título do vídeo, a degradação social, moral, né? E a geração inútil, que nem trabalha e nem estuda. Então agora descobriram onde essa juventude está viciada, né? Então é isso. Então deixa o like aí, compartilha o vídeo, comenta, né? E não deixe de se inscrever no canal.